Oi, gente! Iremos comentar um pouco sobre o campo magnético da Terra. Tenho certeza que vocês irão gostar, então deixe seu like e inscreva-se para receber mais notificações. Antes devemos conhecer um pouco sobre o magnetismo. Tenho certeza que vocês, quando crianças, já descobriram algumas dessas propriedades. O filósofo Tales de Mileto foi o primeiro a falar sobre o magnetismo, em uma cidade chamada Magnésia. Ele observou que a atração de algumas pedras atraía algumas outras. Mas os séculos se passaram e o estudo sobre esta área ganhou força a partir do século XIII, quando observou os efeitos sobre o magnetismo e a eletricidade. Foi Pierre, em 1269, que descreveu que os ímãs têm um polo norte e um polo sul das extremidades, bem como a descoberta que a agulha da bússola apontava exatamente para o norte geográfico da Terra. Já em 1820, Ostende, que descobriu que a eletricidade e o magnetismo interrelacionavam entre si, pois acreditava-se do contrário. Ao aproximarmos o ímã de pequenos objetos de ferro, como por exemplo alfinetes, nós observamos que certas partes deste ímã, denominadas de polos, atraem esses objetos com mais intensidade. Essa característica pode ser observada em um ímã em formato de U. Quando o ímã em forma de barra é suspenso por um fio preso em seu centro, de forma que este ímã fique livre para girar, seu eixo passará a se orientar ao longo de uma direção que coincide aproximadamente com a direção norte-sul da Terra. Por isso, as extremidades de um ímã receberam as denominações de Polo Norte, o lado que aponta para o norte geográfico da Terra, e Polo Sul, o lado que aponta para o sul geográfico da Terra. A bússola é a primeira aplicação prática do magnetismo encontrada pelos chineses. Eles observaram as propriedades de orientação norte-sul através de uma colher que foi colocada em um prato com água há 2000 anos atrás. No século VI, os chineses já dominavam a fabricação dos ímãs. A Terra se comporta como um grande ímã. Durante muito tempo, procurou-se uma explicação para o fato de o ímã suspenso livremente na superfície da Terra sempre adotar a orientação norte-sul. A partir do século XVII, os cientistas chegaram à conclusão de que isso ocorre porque a Terra se comporta como um grande ímã. Quando tentamos aproximar o polo norte de um ímã ao polo norte de outro ímã, notamos que há uma força magnética de repulsão entre eles. Essas forças magnéticas se manifestam à distância, isto é, sem que haja necessidade de contato entre os dois polos. Do mesmo modo, podemos observar que há também uma força de repulsão entre os dois polos sul dos ímãs. Entre o polo norte de um ímã e o polo sul de outro ímã, entretanto, encontramos uma força de atração. Os polos do ímã magnético da Terra correspondem a seus polos geográficos, pois são para essas regiões que são atraídos os polos de qualquer agulha magnética. Como são os polos magnéticos de nomes contrários que se atraem, podemos chegar às seguintes conclusões. O polo magnético norte da agulha é atraído pelo norte geográfico. Logo, o polo norte geográfico é o polo sul magnético do ímã Terra. O polo magnético sul da agulha é atraído pelo sul geográfico. Logo, o polo sul geográfico é o polo norte magnético do ímã Terra. Oi, galera, vamos falar sobre o campo magnético. Imagine o seguinte: se várias agulhas magnéticas forem distribuídas em diferentes pontos do espaço em torno de um ímã, cada uma delas se orienta ao longo de uma direção bem determinada. Isso acontece em virtude da ação das forças magnéticas que o ímã exerce sobre uma agulha. Como o ímã tem a propriedade de orientar as agulhas, dizemos que ele cria um campo magnético no espaço em torno dele. Essas orientações decorrem da ação de forças magnéticas que o ímã exerce sobre a agulha. Para a visualização do campo magnético, costuma-se traçar na região que ele ocorre um conjunto de linhas denominadas linhas de indução do campo magnético. Essas linhas imaginárias são traçadas entre polo norte e sul, apresentam inclinação de aproximadamente 11,3 relativas ao eixo de rotação da Terra. Acredita-se que lá no passado, Cristóvão Colombo descobriu essa declinação em uma viagem para as Índias Ocidentais em 1492.
podemos materializar as linhas de uma indução da seguinte maneira: limares de ferro são espalhadas em uma placa de vidro apoiada sobre o ímã. Cada limare se comporta como uma pequena agulha magnética, que se orienta na direção das limares de indução. Dessa maneira, as limares adquirem uma configuração que as linhas de indução no plano da placa de vidro. Essas configurações costumam denominar aspectos magnéticos de um ímã. E sobre o polo magnético, a localização dos polos não é estática, chegando a oscilar em vários quilômetros por ano. Os dois polos oscilam independente um do outro e não estão em posição diametralmente opostas do globo. Atualmente, o polo sul magnético distancia mais do polo norte geográfico que o polo norte magnético do que o polo sul geográfico. A origem do campo se estende infinitamente e vai se tornando mais fraco com o aumento da distância da sua fonte. Como o efeito se estende por vários quilômetros no espaço, ele é chamado de magnetosfera da Terra. A teoria do dinamo é a mais aceita para explicar a origem dele. Ele é uma semelhança artificial de um ímã. O campo do ímã é criado pelo movimento coordenado de elétrons dentro dos átomos de ferro. O do campo magnético da Terra não é causado por depósitos magnetizados de ferro, mas em grande parte por correntes elétricas do núcleo externo líquido. Outra característica que distingue eles é a sua magnetosfera. O campo é sempre gerado perto de onde a atmosfera é mais próxima do Sol. Os efeitos visuais na Terra é as auroras polares, que são vistas em céu noturno de regiões próximas aos polos, que são um brilho geralmente de cor verde. O fenômeno é denominado de aurora boreal quando ocorre no hemisfério norte e de austral quando ocorre no sul. Elas ocorrem começando pelo Sol. Em virtude de explorações das reações nucleares, as partículas são injetadas para todas as direções ao redor da estrela. Ao chegarem na Terra, elas chocam-se com o campo magnético, que está sujeito a uma força magnética e ela atua sobre as partículas do vento solar, conduzindo de acordo com suas cargas para a região norte ou sul. O efeito que causaria caso não fossem desviadas pelo campo magnético seria inúmeras tecnologias prejudicadas, exemplo a internet, como o ocorrido de 1859, quando aconteceu na época o serviço de telégrafo foi totalmente comprometido.